Olá, crianças! Eu sou a professora Damiana, sou missionária da Igreja Batista em Bonfinópolis e vim aqui hoje para contar uma história para vocês. É uma história da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Esta história está em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 até o final do capítulo. A história, ela é bem conhecida, a história do filho pródigo. Olha só, Jesus que contou essa história para os seus discípulos. Ele disse o seguinte: havia um homem muito rico. E ele tinha 2 filhos. Um dos filhos deste homem resolveu pedir tudo que ele tinha, todos os direitos que ele tinha na herança. E ele disse assim: pai, eu quero toda a minha parte da herança, porque eu quero ir embora daqui, eu quero ir para bem longe desta cidade, eu quero desfrutar a minha vida, eu quero passear com meus amigos, eu quero beber, eu quero fazer tudo, eu quero experimentar, porque aqui nessa casa a gente não pode fazer nada. O pai ficou muito triste, porém, deu o dinheiro para aquele menino, todo o dinheiro que ele tinha, do direito dele, da herança dele, e ele colocou numa sacola e foi embora. Foi pelo caminho afora. Foi embora. E lá onde ele foi, ele levou muito dinheiro. E ele tinha muitos amigos. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos. Porém, quando o dinheiro dele começou a acabar, os amigos começaram a sumir. Ele começou a ficar sozinho, ele não tinha mais onde morar. Ele gastou tudo com bebidas, com mulheres, com joias, com carros. Gastou tudo que ele tinha. E aí, ele tinha que procurar emprego. Só que ele não sabia trabalhar, porque ele era filho de pai rico e ele não trabalhava. Como o outro irmão dele. Ele tem um irmão que era muito trabalhador. Aí ele saiu procurando emprego. E um dia ele encontrou um homem e disse assim: o senhor tem um emprego para mim? E o homem disse assim: olha, eu tenho um emprego, mas é para cuidar de porcos. Olha só. Olha como que ele chegou lá, todo cabisbaixo, e ele pediu o homem para trabalhar. E o homem disse: olha, o único emprego que eu tenho aqui era para cuidar de porcos. Se você quiser cuidar dos porcos, você pode cuidar. E o salário é muito baixo, porque naquela época, cuidar de porcos era o pior emprego que a pessoa podia encontrar. O homem foi embora e ele ficou cuidando daqueles porcos. E aí, ele tinha tanta fome, mas tanta fome, que ele tinha vontade de comer as bolotas que caíam da boca do porco. O porco ia comendo, mastigando, ia caindo aquelas bolotas. E ele tinha vontade de comer. Ele estava cansado já, muito cansado. E ele disse assim: olha, eu vou fazer o seguinte. Ele se ajoelhou e falou com o Papai do Céu. Falou: olha, eu vou voltar para casa. Resolvi voltar para casa. Por quê? Lá na casa do meu pai tem muitos empregados. O meu pai é muito rico. Eu posso ir para minha casa e pedir para ser empregado do meu pai. Eu tenho certeza que o meu pai vai me deixar ser empregado dele. Eu vou ter coragem e vou embora. Eu pequei contra meu pai, pequei primeiro contra Deus, porque desobedeci ao meu pai. Não amei o meu pai, como a palavra de Deus diz que a gente tem que honrar o pai e a mãe. Eu não honrei o meu pai, eu desobedeci. Então eu vou voltar para casa e vou pedir para ser empregado do meu pai. E o pai do filho pródigo, ele estava sempre esperando o filho dele. Ele achava que um dia aquele menino ia voltar. E o pai ficava sempre lá na porta, na janela, olhando para ver se o filho dele aparecia. E aí, de repente, ele viu aquele rapaz vindo de lá, todo maltrapilho, rasgado. E ele chegou e falou: pai, pequei contra os céus, pequei contra Deus. Ajoelhou na frente do pai e falou: pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Agora eu quero que o Senhor me perdoe e me dê um emprego. Não me trate como filho, eu quero que ser tratado como um empregado, porque eu pequei contra o Senhor. E aí o pai disse assim: filho,
você nunca vai ser o meu empregado, você vai ser sempre o meu filho. E aí ele organizou uma grande festa, chamou os amigos, todos para essa festa, os amigos do filho dele, os amigos do filho pródigo, e todo mundo ficou feliz, e foi uma festa, e vestiu uma roupa nova nele, e colocou um anel, e foi uma festança. E aí o irmão dele ficou muito chateado, o irmão dele era esse aqui, ó. Ficou muito chateado, e ele disse assim, porque eu sempre trabalhei aqui, igual um louco, e meu pai nunca fez uma festa para mim. Agora, tá vendo que ele tá até separado dos outros? Agora que meu irmão some, gasta tudo que tem e volta e o meu pai dá uma festa para ele. E aí o pai chamou o filho e conversou com ele, falou, filho, venha cá, quero conversar com você. Ah, eu não tô a fim de conversar com o senhor não. Filho, você está sempre comigo. E o outro filho, ele sumiu, ele desapareceu. Eu tinha muito medo dele ter morrido. Então, por isso que eu vou fazer a festa, porque o meu filho estava perdido e foi achado. Assim, crianças, é o nosso Pai do céu. Ele está pronto a nos perdoar. Todas as vezes que pecamos e que pedimos perdão, o nosso Deus está pronto a nos perdoar. Jesus morreu na cruz de braços abertos para nos abraçar, para perdoar todos os pecados. Pense nisso.